Bem-vindos a esta nossa jornada de hoje. Sabe aquele sentimento super pesado que quem está começando a tocar conhece muito bem? Pois é. Como alguém completamente apaixonado por aprender e ensinar música, eu me lembro como se fosse ontem do início da minha própria caminhada. É aquele exato momento em que a gente pega o instrumento, toca por 2 minutinhos e do nada bate uma vontade esmagadora de simplesmente parar. O violão, o teclado, a guitarra, cara, parecem pesar uma tonelada. A empolgação inicial simplesmente some num piscar de olhos. É exatamente essa sensação que a gente vai desconstruir agora. E isso leva a gente direto para a grande questão. Afinal, para onde foi a vontade? Olha, é incrivelmente frustrante passar por isso. O instrumento está ali nas mãos, o desejo de aprender está batendo forte no coração, mas a motivação pura e simplesmente evapora assim que os dedos encostam nas cordas. E o que é bem interessante de notar aqui é que essa é uma experiência compartilhada por quase todo mundo que tenta dominar uma nova arte. A gente definitivamente não está sozinho nessa. Entrando agora na nossa primeira sessão, a conexão emocional perdida. O primeiro passo para a gente resolver esse problemaço é desmentir aquelas falsas suposições de sempre, sabe? A culpa quase sempre recai sobre as mesmas desculpas. O pessoal costuma dizer, tá faltando tempo, ou falta disciplina na minha rotina. Mas os fatos mostram que o buraco é bem mais embaixo. Não é falta de tempo, gente, não é falta de disciplina. Os verdadeiros culpados definitivamente não estão na organização da nossa agenda. Na verdade, o ponto crucial é este aqui. A leveza se foi. Em algum momento meio nebuloso da jornada de aprendizado, o ato de tocar simplesmente deixou de ser uma atividade leve e livre. E poxa, isso muda absolutamente toda a dinâmica do hobby. Quando essa leveza vai embora, uma sensação de peso gigante toma conta, e a música deixa de ser aquele refúgio gostoso. E para entender como isso acaba acontecendo, a gente passa para a nossa próxima sessão, o peso do perfeccionismo. Existe um conflito claríssimo aqui. De um lado, a gente tem o nosso objetivo real, que é fazer música. Do outro, aquela armadilha clássica na qual todo mundo cai, o julgamento constante. O problema ganha uma força absurda quando a mente passa a prestar uma atenção excessiva em cada pequeno detalhe técnico. Surge uma preocupação contínua, tipo, o movimento tá certo? Essa nota soou meio errada? Será que eu tô evoluindo de verdade? Esse excesso de observação arranca a pessoa de dentro da música e joga ela direto no banco dos réus sob um julgamento implacável. E como a nossa fonte destaca brilhantemente, e ninguém relaxa quando está sendo julgado, nem por si mesmo. Nossa, o peso mental de se avaliar a cada acorde é simplesmente gigantesco. Para quem está no começo do aprendizado, carregar essa pressão o tempo todo é exaustivo demais. Afinal de contas, ninguém consegue fluir, criar ou simplesmente se divertir sob os olhares atentos de um juiz super severo. E fica muito pior quando a gente percebe que esse juiz, na verdade, é a nossa própria voz interna. Isso tudo nos leva a um verdadeiro choque de realidade, que a gente explora nesta nossa próxima sessão. Obrigação versus diversão. Vamos dar um passo atrás e pensar na nossa jornada. No passado, a regra de ouro era testar, errar e repetir. Era exatamente assim. A gente pegava a guitarra ou o violão sem pensar muito. Rolavam aquelas tentativas super empolgadas, erros constantes, repetições infinitas, e a música apenas continuava fluindo. Os erros faziam parte do jogo, sabe? Agora, dá uma olhada no presente. Errar e parar. Hoje em dia basta um pequeno errinho, um dedo que escorrega na casa errada e pronto. Todo o clima é destruído na hora. E é bem aí que a vontade começa a ir pro ralo. A mensagem fundamental por trás de tudo isso é super clara. O problema nunca foi errar, é não se permitir errar. O desejo de praticar se dissolve não por causa das falhas normais, que a gente inevitavelmente comete enquanto estuda, mas pura e simplesmente porque aquela liberdade maravilhosa de falhar foi arrancada da equação. E isso traz a gente para uma definição crucial, que é a obrigação. Quando não rola mais permissão para o erro, o ato delicioso de criar melodias sofre uma mutação terrível. Acaba se transformando num dever que cansa profundamente. Aquilo que deveria ser, de longe, o melhor momento do nosso dia, vira só mais uma tarefa exaustiva na lista. E a constatação dói, mas é certeira. Obrigação cansa e cansa muito. Mas calma, que tem uma saída fantástica para isso tudo, que é o foco desta nossa última sessão. A liberdade de errar. Vamos dar uma injeção de ânimo aqui, porque entender essa parte é literalmente libertador. O que é incrível nessa dinâmica toda que a gente está mapeando é que a cura para esse perfeccionismo sufocante está logo ali, ao alcance das mãos. O passo a passo é incrivelmente direto, um verdadeiro antídoto contra a frustração. Passo 1, pegar um instrumento. Passo 2, tocar sem parar. Passo 3,
não corrigir os erros. É um exercício prático de pura libertação. A instrução é exatamente esta. Apenas toque qualquer coisa, deixe fluir sem pausar cada notinha mal soada e proíba a si mesmo de tentar melhorar aquilo que acabou de acontecer. E por que esse exercício é tão poderoso assim? A resposta é bem simples e a gente precisa internalizar isso. Mesmo bagunçado, mesmo estranho, mesmo errado. O grande objetivo é aceitar o caos, é se dar permissão absoluta para ser desajeitado musicalmente por alguns minutinhos que seja. Quando a gente aceita a estranheza sem ficar criando regrinhas, aquela barreira de chumbo do perfeccionismo simplesmente quebra e a mente relaxa no mesmo instante. E olha só que maravilha o que acontece logo em seguida. É nesse exato ponto que a música volta a respirar. Ao parar de asfixiar o próprio som com aquelas expectativas irreais e julgamentos contínuos, a música finalmente ganha espaço, tanto físico quanto mental. E o maior benefício desse pequeno exercício terapêutico de aceitar os erros é que quando a música respira livremente, a vontade de tocar respira fundo junto com ela e volta com força total. Então, a grande constatação e o que a gente deve levar para a vida de tudo isso que analisamos hoje é muito simples. A forma leve de tocar. Aquele desejo de aprender, a paixão genuína pelo instrumento, nada disso foi perdido ou apagado pelo tempo, de jeito nenhum. O que se perdeu ali, no meio do estudo metódico, foi apenas e puramente a abordagem leve de se relacionar com a música. E para a gente encerrar de forma bem impactante, fica aqui a provocação final. Como podemos resgatar essa leveza hoje? Essa mudança de mentalidade que é pequena, mas muito profunda, é literalmente tudo que separa a exaustão daquela alegria genuína de criar. Fica a nossa sugestão de ouro. Na próxima vez que for pegar um instrumento, que tal experimentar esse exercício de tocar totalmente livre de julgamentos? O amor pela música continua exatamente onde foi deixado, só esperando para ser tocado sem amarras. Muito obrigada por acompanhar mais essa análise e até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário com uma dúvida ou sugestão, se inscreva no canal Guitarra King e até o próximo vídeo.